Tenente James Godoy, muito obrigado pela sua participação, a sua atenção e respeito aqui com o Cidade Sem Limite. Na 012 News é sempre importante falar com autoridades que estiveram no local, pessoas que participaram, o que a gente fazia antes, né? Na época do Tenente Alexandre Xavier. Hoje o senhor que está aí no comando, fale um pouco pra gente o que o senhor presenciou lá. Eu citei agora há pouco que é uma via, né? Um trecho de serra antigo, traçado antigo, que não comporta ônibus deste porte. Bem, mas isso aí eu não sei qual a esfera que teria que entrar no circuito para impedir a passagem de ônibus tão grande assim. Bom dia, tenente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Não, bom dia a todos. A questão aí da proibição aí, deixar claro aí para o nosso ouvinte, né, que a proibição pela portaria do DR, né, portaria de São Paulo, entre o KM 78 e a 86, né, que de fato é o trecho de serra, né, ou seja, o ônibus poderia circular até a entrada do núcleo Santa Virgínia, que fica exatamente ali no KM 78. Ali tem condições de fazer o retorno ali, tenente, nesse ponto que o senhor citou? Isso, ali um veículo desse porte só poderia fazer o retorno ali na entrada do núcleo Santa Virgínia mesmo, porque ele tem um retorno amplo. Sim. Né? Que até a saída lá do Catuçaba, né? Que alguns motoristas tentaram utilizar lá para desviar do bloqueio, né? Sim. Depois do acidente. Então ali é o único local. Então o ônibus seguiu realmente para esse local, que é mais seguro, realizou o retorno e em torno de 2,5 km à frente, que foi no KM 75,5, 75,800 mais ou menos, que foi aonde deu o acidente. Já tem o saldo total, o Gesto me falou aqui, né, de quantas pessoas vieram a óbito, quantas pessoas ficaram feridas. Praticamente todos do ônibus, então, sofreram algum tipo de lesão, né, pelas imagens que a gente acompanha aqui, tenente. Não, com certeza, pela gravidade do acidente, pela forma que se deu, que o ônibus sofreu impacto da parte superior dele contra uma defesa de concreto, né? E nós sabemos da fragilidade que tem esses veículos, que são feitos de fibra, né? Então o impacto contra o concreto realmente causa um estrago contra a estrutura do ônibus. E outra coisa também, que nós sempre orientamos, só que dificilmente consegue-se que passageiros de coletivo, ônibus assim de turismo, utilizem cinto de segurança. Por mais que tenha obrigação, tanto pela RTS quanto outros órgãos aí, que o motorista oriente o passageiro a utilizar o cinto de segurança, mas raramente nós vemos em ônibus assim, quando nós abordamos, todos utilizando o cinto de segurança num ônibus desse tipo. Muito bem, nós temos aqui o Jesse, que está comigo aqui no programa, o investigador Alexandre e também o Marcos Scarpa, né, que comandou a IDP durante muito tempo. Então, essas pessoas estão conosco aqui. Fiquem bem à vontade, viu, Scarpa, Alexandre, a fazer qualquer pergunta relacionada a esse acidente. Pode interromper a hora que julgar necessário ao tenente James Godoy, da Polícia Rodoviária Estadual. Bom, o que a gente observa aqui de mais esse acidente, tenente, não resta dúvida, até a chegada do socorro. Eu não sei, é claro que vocês, pelo menos na minha época de reportagem de rua, vocês montavam um bloqueio lá em cima, interditando realmente a rodovia, dando acesso somente às viaturas. Eu acredito que isso tenha sido feito, né? Esse protocolo deve ter seguido aí até para dar vazão e facilitar a chegada dos órgãos de emergência até o local. É uma estratégia de guerra no momento desse, não é, tenente? Não, com certeza. Nós chegamos a montar um ponto de bloqueio 2 km, né, antes do acidente, né, ali em Taubaté, e lá próximo ao núcleo Santa Virgínia também, lá travando o trânsito durante o acidente, estava bloqueada a pista. E também foi montado bloqueio lá em São Luís do Paraitinga mesmo, no acesso à cidade lá, porque dali para frente não poderia seguir mais. Então a gente ficou lá no retorno, fazendo os motoristas retornarem, porque no momento do acidente saiu que levou mais de 10 horas para a liberação da pista. Então já orientamos todos, retornem, façam um caminho alternativo, porque vai demorar. Aí a pessoa chega com crianças, idosos, até grávidas dentro dos veículos,
não dá para ficar sem apoio durante tanto tempo assim, preso numa rodovia, né? Envolve todo mundo, né? O Alexandre está aqui, investigador de polícia. Num caso desse, Alexandre, todas as vítimas, elas têm que passar por uma qualificação, claro, vai para o hospital, enfim. Ou seja, envolve também a Polícia Civil numa força-tarefa aí num caso como esse. Não, com certeza, Tony. Assim, o primeiro procedimento é o de segurança, obviamente, as pessoas são socorridas, mas como trata-se de uma ocorrência criminal, provavelmente aí pode incorrer num homicídio culposo aí por parte mesmo com a vítima tendo sido, a vítima veio a óbito, não? Não, ou seja, o condutor? Não. O autor vítima, né? Vítima. Mesmo assim, daí todas as pessoas têm que ser identificadas, qualificadas para uma investigação determinar quem de fato é vítima, se há autor, pode ser que haja autor, pode ser um caso de acidente, tá? Mas no caso aí, pela narrativa do tenente, pelo que a reportagem trouxe aí, provavelmente houve culpa aí por parte de algumas pessoas. Isso vai ser, já que a estrada é proibida para esse tipo de ônibus. Isso vai ser apurado. Lembrando que a culpa pode ser uma negligência, uma falta de cautela ali. A Polícia Civil vai investigar isso daí. Se tiver culpa por parte de alguém, será punido aí nos rigores da lei. O tenente, por gentileza, Tony, o boletim de ocorrência é claro e traz informações de que esse acidente teria contribuído para que esse acidente acontecesse, essa condução de uma Fiat Toro preta que foi na contramão desse ônibus. A Polícia Rodoviária Estadual tem essa informação também, tenente? Então, isso daí foi constado no nosso boletim porque foi versão de algumas das vítimas do ônibus, né, inclusive do condutor, que alegou que houve esse fato da Fiat Toro tentando realizar a ultrapassagem no local proibido. Ali é uma área de curva, né? Um trecho bem sinuoso, e devido a isso o ônibus tentou fazer o desvio, mas sabemos que um ônibus de 2 andares daquela altura, qualquer manobra brusca dele perde essa estabilidade e o controle muito rapidamente. Mas não conseguimos localizar esse veículo, né? Ou outra testemunha externa que informasse da existência também desse veículo. Scarpa, alguma pergunta, alguma colocação sua a respeito desse acidente, Scarpa? Alô, Scarpa? Tá, vamos restabelecer aqui o contato com o Scarpa, para que o Scarpa, se ele tiver alguma pergunta, aproveita já o tenente aqui, e assim que tiver você me fala, ok, Scarpa? Alô? Perdemos. Daqui a pouco a gente volta. Mas é bem complexo essa questão, Jesse, Alexandre e o Scarpa, que a gente está restabelecendo o contato com ele também. Essas vítimas, todas elas, foram canalizadas para o hospital de Ubatuba ou para o hospital do trecho de acima, né, ali próximo a Taubaté ou São Luís do Paraitinga, né? Ou São Luís do Paraitinga, tenente. Eu não sei se esse quilômetro aí, 70, se não me falha a memória, é quase Ubatuba já, né? Se é Ubatuba ou mais próximo de Taubaté. Não, com certeza, foi direcionado conforme também a gravidade da vítima, né? As vítimas que estavam no estado grave, mas não tanto, foram encaminhados para Ubatuba, apesar de ter havido um óbito lá, porque no local é muito difícil para a equipe de resgate mensurar até que ponto é a gravidade da vítima, né? Porque existe a possibilidade de lesões internas. E os mais graves, de fato, foi encaminhado para o regional, até que é um hospital um pouco mais longe, só que tem uma capacidade maior de atendimento. E alguns atendimentos mais leves, aparentemente mais tranquilos do local, foi para o PS São Luís, que também é mais próximo, né? Que facilita a logística de transporte do paciente. O acidente foi à noite ou foi durante o dia, tenente? Foi no início da manhã, foi por volta das 5 e pouco da manhã, mais ou menos, quase 6 horas. Ô Scarpa, conseguimos o contato com o Scarpa. Alguma pergunta relacionada a esse acidente grave na SP 125? O tenente James Godoy está à sua disposição, se você tiver algo a perguntar. Eu gostaria de saber como é que está a sinalização dessa estrada. Boa pergunta. Quanto a utilização ou não do ônibus, né? Vocês disseram aí que essa rodovia não permite a passagem de ônibus grandes, alguma coisa nesse sentido.
Então, a sinalização ela existe ao longo de todo o trecho, né? A dificuldade é o nosso condutor prestar atenção de fato, essas placas. Mas elas existem sim. Nós montamos direto em feriados e finais de semana, operação retenção, né, que nós chamamos, que nós abordamos caminhões e ônibus próximos à serra já, e ainda fica as rotas de inspeção do DR, né, que foi o caso que conseguiu contato no veículo lá no KM69, né, antes de prosseguir para a direção da serra, para que ele realizasse a manobra de retorno, porque aquela serra não comporta aquele ônibus. A única empresa que tem autorização para utilizar aquela serra com ônibus, mas não tem ônibus de 2 andares, é a empresa Oceano, mas por uma liminar judicial. Que seria uma intermunicipal, né? É uma linha diária, né? De ônibus. Acho que é isso, né, tenente? Até que não, ela faz linha que vai até Paraty. Faz turismo também com esse tipo de ônibus? Não, ela é só linha regular. É linha regular de passageiros que vai de Taubaté a Paraty. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.